A produção de mudas de kefir em tubetes surgiu em virtude de o sistema atual apresentar alguns inconvenientes, como um maior custo de transporte, um menor rendimento no plantio, a necessidade de um grande volume de substratos e um grande problema que é a transmissão de doenças através de solo contaminado. A tecnologia de tubetes, ela surgiu na agricultura no início da década de 90, principalmente para o cafeeiro. No sul de Minas Gerais, na verdade, nós não temos produtores de mudas em tubetes. No entanto, no estado de São Paulo, nós temos inúmeros produtores. No sul de Minas Gerais, na década de 90, muitos produtores entraram no mercado e, devido à baixa informação para os cafeicultores, as mudas não tiveram uma boa aceitação. O grande questionamento seria: por que essas mudas não têm um bom pegamento? As mudas em tubete, se elas forem corretamente plantadas, elas têm uma eficiência fantástica, né? No entanto, há necessidade de assistência técnica para acompanhar o plantio. Dentre as características dos tubetes, nós podemos citar que os tubetes utilizados para as mudas de cafeeiro, eles são de polietileno rígido, ou seja, um plástico rígido. Ele tem uma duração, se bem conservado, de aproximadamente 10 anos, e eles apresentam um tamanho de 14 centímetros de altura, 3,5 centímetros de diâmetro interno na abertura superior e 1,5 centímetros de diâmetro na abertura inferior, na extremidade afunilada, com volume aproximadamente de 120 a 250 ml. Alguns viveristas preferem utilizar os tubetes menores, outros tubetes maiores. No entanto, há maior gasto de substrato quando se utiliza os tubetes, né, acima de 120 ml, proporcionando uma maior quantidade de raízes e melhor capacidade de armazenamento de água. Os tubetes, eles devem apresentar em seu interior em torno de 6 estrias. Então, os tubetes, eles apresentam de 6 a 8 estrias no sentido longitudinal. Qual seria a vantagem das estrias? Ela impede que haja o enovelamento das raízes em forma espiral dentro do tubete e permite que as raízes caminhem todos no sentido abaixo, né, no sentido da perfuração. Então, hoje nós não temos tubetes lisos mais. Todos os tubetes hoje no mercado, eles já vêm com as estrias. Logo abaixo nós temos a perfuração, que quando as raízes atingem essa perfuração, né, e se expõe à iluminação, aqui se faz uma poda natural das raízes, o que impede o enovelamento. Dentre as vantagens das mudas em tubetes, nós podemos citar uma menor quantidade de substrato, né? Uma vez que o volume de substratos exigido pelos tubetes é muito menor, a ausência de plantas daninhas ou impossibilidade de contaminações por nematóides e fungos de solo, como a Rhizoctonia solane, que causa tombadeira, uma vez que tanto sementes de plantas daninhas quanto contaminações por nematóides e fungos, elas ocorrem devido ao substrato solo estar contaminado. E os substratos como a casca de pinos e a fibra de coco, eles vêm esterilizados, o que impede essa transmissão. A ausência da necessidade de expurgo do substrato, na verdade, não há necessidade de se fazer a desinfecção com o Dazomete, porque é um substrato esterilizado. Menor período de produção ou menor permanência das mudas no viveiro, uma vez que nós podemos fazer a semeadura indireta, como veremos a seguir. Maior facilidade de manuseio na produção de mudas no viveiro. Maior facilidade do manuseio na produção de mudas enxertadas, como acontece no estado do Paraná. Redução do controle fitossanitário e melhor sanidade das mudas. Eliminação de problemas como o peão torto ou enovelamento das raízes, indesejáveis e frequentes nas mudas convencionais feitas por saquinho. Então, lembrando que a perfuração na extremidade do tubete permite que haja uma poda natural das raízes. Uniformidade do alinhamento na profundidade e no estágio de plantio, necessários para um bom rendimento na colheita mecânica e nos tratos culturais.
maior rendimento no plantio, pois um homem planta maior número de mudas em tubetes do que em sistema convencional, e pode-se utilizar também o implemento agrícola, que é a plantadora, melhor condicionamento e maior quantidade de mudas em caixas para o transporte e praticidade da carga e descarga. Algumas desvantagens na produção das mudas em tubetes podemos citar o alto custo inicial, uma vez que os tubetes eles têm um custo mais elevado que os saquinhos, no entanto, eles são retornáveis. Por ocasião da implantação do viveiro no sistema de produção de mudas em tubetes, e o produtor ele tem que ter um maior investimento na estrutura, uma vez que nós precisamos de uma estrutura um tanto mais sofisticada para a produção de mudas em tubetes. Necessidade de mão de obra mais especializada na produção de mudas e retorno dos tubetes ao viveiro, pois eles não são descartáveis. Então, hoje, o viveirista ele já faz um termo, né, com o cafeicultor para que haja devolução dos tubetes, uma vez que eles são inicialmente mais onerosos. Aqui nós temos os materiais a serem utilizados para a construção de um viveiro, e então pode-se utilizar madeira ou uma estrutura metálica ou de alvenaria, que tem, na verdade, uma durabilidade maior. Aqui nós podemos observar uma estrutura metálica, né? Inclusive aqui os suportes para os tubetes também são metálicos. Aí uma durabilidade maior. Podemos recomendar de preferência alvenaria para os pilares de sustentação e de cobertura, pela durabilidade do material e menor custo de implantação. Dentre os canteiros suspensos, na verdade, gente, nós não podemos deixar os tubetes encostados no solo. Por quê? Porque uma das vantagens dele é evitar o enovelamento e o peão torto, uma vez que as estrias permitem que as raízes caminhem para baixo em sentido vertical e atinjam a perfuração do tubete, evitando então, né, problemas com raízes. Então, no entanto, nós não podemos deixar esse tubete rente ao solo, porque senão a raiz ela sai do tubete e penetra no solo. Aí, gente, é impossível ter uma boa qualidade de mudas. Então, por isso, os tubetes, gente, eles devem permanecer suspensos, né? Geralmente, hoje se trabalha muito com os canteiros suspensos por cavaletes de madeira ou por ferragem. Ele facilita o manuseio. No entanto, nós temos, por exemplo, o Viveirão em São José do Rio Pardo, que trabalha num sistema de arames estendidos para que os tubetes fiquem fixos. Então, quer dizer, varia muito de viveiro para viveiro. E hoje nós temos disponível no mercado também os suportes para tubetes, né? Eles são mais caros, mas, no entanto, também eles têm uma durabilidade maior. E neste caso dos cavaletes, eles devem possuir mais ou menos uma largura de 1,20, como um canteiro convencional, um comprimento de 30 metros no máximo, uma altura de 80 a 1 metro, que facilita o manejo, e aonde é possível colocar 9.000 tubetes, né, num canteiro deste. É a grande vantagem de economizar mais em espaço no viveiro. As telas que podem ser utilizadas, né, para apoiar os tubetes, elas devem possuir os fios ondulados, o número 12 ou o número 14, com diâmetro de 38 milímetros e aberturas de 1 a 1,5 polegadas. Eles comportam aproximadamente 552 tubetes por metro quadrado, mas como eles devem ser colocados na tela em linhas alternadas, devido ao seu desenvolvimento, a capacidade real é de 280 tubetes por metro quadrado, porque nós colocamos assim, gente, um tubete pula um. Vocês podem ver que ele tem forma de triângulo aqui, porque à medida que essa muda vai se desenvolvendo, ela começa a competir por espaço. Por isso que se utiliza esse modelo. Aí vocês podem ver que os tubetes estão suspensos. Dentre os substratos utilizados para as mudas em tubetes, é comum se utilizar os substratos comerciais, também o que onera um pouco o custo de produção dessas mudas. Hoje nós utilizamos muito o substrato comercial, à base de casca de pinos compostada, vermiculita expandida, que é uma rocha, a turfa, e além dos fertilizantes minerais. Geralmente eles vêm com pH entre 5,5 e 5,6,
para evitar problemas tanto de baixo pH como de salinidade. E esse substrato, alguns deles já vêm úmidos, outros não. Então, nós temos que estar atento para a complementação da água no substrato. Um outro substrato muito comum e hoje o mais utilizado, na verdade, para mudas de cafeeiro é a fibra de coco. Aqui, sem querer fazer propaganda, mas essa fibra de coco aqui é a Golden Mix da Sococo. A Sococo, na verdade, foi a primeira empresa a estar trabalhando a nível comercial com a fibra de coco. Ela é uma fibra de coco bem fina. No entanto, a Golden Mix ela não vem hidratada. Então, nós temos que fazer a hidratação desse substrato. Então, vocês podem ver aqui na embalagem, ela tem um conteúdo de 100 litros, né? E nós utilizamos para cada 17% de água. Ou seja, para cada 100 litros de substrato, nós vamos utilizar 17 litros de água para que ele umedeça o substrato sem deixar excesso. A grande vantagem da casca de pinos e da fibra de coco é a porosidade que esses substratos apresentam, o que facilita muito o desenvolvimento da muda e a retirada da muda do tubete no momento de plantio. Os substratos à base de terra, eles não são recomendados por eles não darem o formato do tubete e dificultar a retirada da muda, uma vez que geralmente o substrato fica preso ao tubete e a planta sai com raiz nua, o que não é permitido no seu plantio. Dentro do enchimento dos tubetes, eles podem ser tanto manual quanto mecânico, né? Aqui, gente, o suporte, né, de tubete, nós podemos utilizar ao invés dos cavaletes, o suporte de tubetes, um suporte com 56 células, que é o suporte para tubetes de 120 até 250 ml, eles custam em torno de R$19, R$18 aproximadamente. O enchimento manual, gente, ele é feito em bandejas plásticas, né, furadas, no diâmetro do tubete e apresenta um menor rendimento, de 7.500 tubetes por dia. E sua uniformidade, no que diz respeito à compactação dos substratos dentro do tubete, geralmente ela é mais baixa. Já o enchimento mecânico, ele é feito por uma mesa vibratória, como nós podemos observar aqui na figura. Ele tem um alto rendimento de enchimento e sua uniformidade na umidade e na compactação é bastante elevada, chegando a encher 8.000 tubetes por dia. O Viverão, em São José do Rio Pardo, eles usam 100% a mesa vibratória. No entanto, eles têm uma estrutura bem maior, né? Uma vez que eles não trabalham só com mudas de cafeeiro. A semeadura, ela pode ser feita diretamente nos tubetes, utilizando 2 sementes por recipiente ou indiretamente, quando as sementes são pré-germinadas em germinadores a uma temperatura de 25 graus e transplantadas para os tubetes quando ocorre a emissão da radícula. No entanto, alguns viveiros eles utilizam o desenvolvimento das mudas até a fase de orelha de onça para fazer o transplantio para o tubete. Na adubação, a formulação básica de adubos dos substratos comerciais, ela não é suficiente para a complementação do ciclo das mudas de cafeeiro, em função da lixiviação dos nutrientes, uma vez que os substratos são muito porosos. Por esse motivo, nós devemos recomendar a utilização de adubos de liberação lenta como complemento nutricional. Alguns exemplos de adubos de liberação lenta podemos citar o Basacote e o Osmocote. Nós temos inúmeros formulados no mercado e com liberação dos adubos em 3 meses, 6 meses e 12 meses. Aqui nós temos algumas mudas em tubetes, né? E vocês podem observar o desenvolvimento da semente, que nessa fase aqui não é muito uniforme, e as mudas se uniformizam quando elas atingem o primeiro par de folhas verdadeiras. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.